Até onde vai o limite de você usar um artista como referência e plagiar ele? E afinal, existe mesmo essa tal de originalidade? E o que você pode fazer, o que você não deve fazer para não ser antiético com outros artistas da área? Tudo isso e muito mais daqui a pouco, então fica aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Falando de Arte aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, um assunto que eu tô devendo há um tempo e que eu acho que é muito importante ter uma reflexão muito séria a ser feito para todo artista, até mesmo para pessoas que são apreciadoras, né, clientes e enfim, que é a questão da referência e do plágio. Qual a diferença de um para o outro? Aonde está o limite entre um e outro? Eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, mas antes eu preciso pedir para você, lógico, já se inscrever aqui embaixo se você é novo no canal, se você está chegando agora. São 5 vídeos por semana, conteúdo pra caramba, eu te garanto que vai ter sempre uma coisa boa aqui. Eu dou dicas, truques, eu faço time-lapse, falo sobre o meu processo criativo, sobre materiais, sobre técnica, coisa pra caramba. Consulta toda a programação na home do canal, no banner, né, na capa lá em cima tem toda a programação completa para você saber os dias que são lançados os vídeos. E é isso, se inscreve que vai valer a pena e me segue lá no Instagram, @RaonTatu, porque lá é que é o meu portfólio, né? Onde eu posto as tatuagens prontas, bonitinhas, editadas, e também onde eu posto os stories das tatuas que eu acabei de fazer. Então tudo que é novidade vai sair lá primeiro, você vai ficar sabendo em primeira mão. Me segue lá, @RaonTatu, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão de referência e plágio. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito, o que é fruto da minha observação, do meu entendimento, da minha reflexão enquanto artista, e eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, que eu acho que foi muito oportuno, aconteceu há pouco tempo, é muito legal de trazer aqui pra vocês. Bom, galera, é natural de todo artista, né, se inspirar, ter como referência vários outros artistas de diferentes áreas, não só da mesma que você é. Nós somos uma esponja, né? O esperado de um artista é isso, é o natural, é que você absorva. Quanto maior for a quantidade de referências para gerar, né, novas ideias, novos insights, novas reflexões. Eu já falei sobre essa questão aí da criatividade num vídeo aqui de Falando de Arte, que eu vou deixar aqui o card para você clicar e ir lá ver mais sobre isso. Porque basicamente é aquela máxima de que nada se cria, tudo se copia. Bom, você não deve copiar, porque essa é a parte do plágio, mas de fato nada se cria espontaneamente do zero, totalmente isolado numa caixinha preta, isolada do mundo, isolado de referência, isolado de background. A verdade é que tudo que você está criando é fruto das suas experiências, das coisas que você já observou, seja há 10 anos atrás, seja ontem. Você vai estar mesclando, misturando tudo aquilo e criando, né, novas coisas a partir disso. E não só o processo de criatividade, como de estudo, de aprendizado, né? Toda a bagagem que você é fruto dessas observações, dessas análises. É natural a gente estar sempre olhando referência, tanto para estudo quanto para um projeto em específico. Então, porra, quando eu vou criar uma tatuagem de rosa, eu vou olhar uma porrada de foto de rosa, eu vou olhar uma porrada de tatuagem de outros artistas, como eles resolveram aquelas situações e dependendo do estilo que eu quero fazer, como é que eles resolvem aquele estilo específico para estudar aquele estilo, para estudar a solução de uma rosa dentro daquele estilo. Então tudo isso envolve ver, pesquisar referência. Não tem como você materializar na sua mente uma parada que você nunca teve contato ou que você não tem o costume de olhar e observar sempre. Então é necessário. Ao mesmo tempo, cada artista vai ter um olhar, uma maneira de ver e de interpretar, e tudo aquilo vai te influenciar e você vai influenciar outros. O mundo é isso, é um coletivo, um organismo vivo. Então a originalidade, ela não é exclusiva, não é totalmente sua, ela é um fruto das suas experiências, de como você processou tudo aquilo. Só que existe um limite entre absorver, processar e botar algo novo e simplesmente pegar algo que já foi resolvido, que já está pronto e imprimir como se fosse seu, ou pegar praticamente tudo aquilo e dizer que foi você que criou toda aquela solução. Então, falando de ilustração, de arte de modo geral, se você tem um artista que criou uma imagem e um outro artista foi lá e copiou aquela imagem e disse que é dele, então isso é plágio, isso é roubo de propriedade criativa e intelectual. Você está se apropriando, você está sendo antiético. Quando a gente vai para a tatuagem é um pouco mais complicado de falar sobre isso, porque existe muito a cultura da cópia dentro da tatuagem, né? Existem aqueles tatuadores que só copiam
trabalhos prontos, imagens prontas. Então você vai copiar uma foto de uma pessoa, você vai copiar uma imagem que alguém trouxe da internet sem saber de quem é esse ilustrador, se ele é um ilustrador, se é um pintor, ou se é mesmo outro tatuador. Às vezes vem com um desenho de um outro tatuador e a pessoa que copia sem saber ou sem se preocupar com isso vai simplesmente copiar. Essa é uma questão complicada porque, além da questão da ética, existe a questão da necessidade. Então a gente tem que olhar também e entender que, existem pessoas de diferentes realidades. No Brasil, vamos ser um pouco mais próximo aqui, a gente tem tatuadores de diferentes realidades, não só de diferentes níveis técnicos, artísticos, mas diferentes acessos à cultura, diferente acesso à informação, diferentes níveis, né, de desenvolvimento acadêmico, intelectual, de diferentes classes econômicas, né, que seja de classe média ou que, de comunidade, de uma classe mais baixa. Essas diferentes realidades vão trazer questões diferentes. É lógico que eu sei e tenho consciência, já vi muitos tatuadores comentando, até mesmo aqui nos comentários em outros vídeos, né, enfim, em outros assuntos na internet, que, eu preciso pagar as contas, eu preciso sobreviver, então eu vou fazer o desenho que o cliente quiser, porque meu trabalho é fazer o que ele quer na pele. Beleza, essa é uma postura, mas essa é uma postura do cara que assume que ele é um tatuador, que ele vai ser como uma impressora. Então o meu trabalho aqui é reproduzir o que você está trazendo para mim na pele. Você está se isentando da responsabilidade artística. Então esse tipo de postura é uma postura que vai de encontro, ele vai contra a postura do artista, já que o artista ele se propõe, aquela pessoa que se diz artista, né, ela se propõe a criar algo novo, ela quer imprimir a sua expressão, a sua visão, a sua arte, o seu estilo próprio. Então, se você se propõe a ser um artista, você não pode ser essa pessoa que copia e reproduz. Ah, mas tem a hora que eu tenho que botar o meu autoral, tem a hora que eu tenho que copiar. Aí eu penso assim, tá? Isso é como eu penso. Eu acho que, beleza, é um ilustrador, um pintor, e você quer botar o desenho dele na pele, tranquilo, cara, porque, afinal de contas, o cara não é um tatuador. Então, bem ou mal, você não vai estar roubando o trabalho de outra pessoa da área autoral e tal. Você vai ser, de fato, aquela pessoa que vai estar trazendo, fazendo com que seja possível aquela imagem que é de uma outra mídia física, tela, desenho, televisão, e botando aquilo na pele. Então é uma adaptação, existe também, né, essa questão da adaptação, de transpor para a pele. Mas, cara, um trabalho de um outro tatuador, de um outro artista, né, tatuador, mano, isso é foda, isso não tem condições, isso pra mim é imperdoável, isso pra mim é antiético, errado é roubo, porque você vai estar se apropriando de algo que aquela pessoa criou. Primeiro que existe o princípio da exclusividade, da originalidade. Quem é artista e se preocupa com isso entende que uma tatuagem ela deve ser exclusiva, porque, né, ela vai ser pessoal, feita sob medida, pensada para aquele cliente, pelo que ele queria representar, pela estética que ele queria. Então é um projeto feito para atender uma necessidade de um cliente específico, ou se é um desenho autoral que você fez, é um desenho que você fez para ser único, para ser alguém que vai chegar a escolher ele e vai carregar ele para o resto da vida. Se você repete a tatuagem, ou se você copia a tatuagem, você está banalizando aquilo. Você está tirando até às vezes a força contra a vontade do artista, sem a autorização dele e sem a autorização daquela pessoa que tem a imagem da tatuagem original. Então qual é o limite, cara? Porque eu mesmo, e vocês já devem ter visto, eu uso muita referência e às vezes eu copio por cima de imagens, fotos, né? Foto de animal, foto de planta, foto de gente, mas às vezes eu pego umas ilustrações, eu pego um pedaço da mão, do dedo e cara, existe uma área cinza aí de até onde você pode remixar um trabalho, né? Porque hoje em dia também você tem uma cultura muito de arte contemporânea que é o do remix em qualquer área, né? Nas artes visuais, com colagens, né, enfim, tem na música, né, a própria questão do remix, música eletrônica e tal, que você usa o sample, você pega trechos de outras, então tudo hoje é ressignificado. E eu acho que se você ressignifica, isso já é um indício de que aquilo é uma nova peça original, né? Se você não reproduz com exatidão e dizendo que aquilo foi uma solução sua, mas se você pega um pedaço daquela solução e usa para compor uma nova proposta sua. Eu vou comparar dois exemplos que aconteceram comigo e isso vai ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. Eu já tive tatuagens copiadas, não foi uma nem duas, foram, até hoje que eu saiba, já foram umas 4 ou 5, tá? Mas com certeza tem mais que eu não fiquei sabendo. Em um desses casos,
Essa cliente, a Aline, quando ela chegou para mim falando, olha, eu quero tatuar e tal, eu tenho essa ideia, ela trouxe uma ideia pronta, que era uma referência de uma tatuagem que ela viu, que ela adorou a ideia. A tatuagem original que ela me mostrou foi essa aqui, tá? Eu não sei quem é o artista, eu sei que é um rosto de uma mulher que dentro do crânio, da cabeça dela, tem um corte como se tivesse, né, uma outra imagem que é dela mesma, imersa numa prateleira de livros, subindo uma escada, está meio de perfil. Tem todas essas características que a minha cliente fazia questão que tivesse. E aí essa que é a área que, né, que a gente fala, pô, mas e aí, eu vou recusar? Eu vou falar, não, isso eu não faço? Nesse caso que ela já tinha uma ideia muito fechada de como ela queria esses elementos interagindo, porque ela já tinha visto na tatuagem aquilo, ela não ia abrir mão. Uma coisa que eu sempre imponho é, beleza, a gente coloca todos esses elementos, mas eu não vou copiar essa arte que está pronta aí. Eu vou fazer a minha solução, a minha interpretação dessa mesma ideia. Então, ainda que a ideia seja a mesma, a interpretação artística é original. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma imagem com todos esses elementos, mas eu não copiei a imagem dela. Eu fiz questão de não abrir a imagem dela mais, tá? De usar como referência só para saber o que tinha que estar em cada espaço, mas eu montei uma arte nova. Então eu peguei uma foto de uma modelo, de uma mulher, para usar como base para criar o meu rosto feminino, né, que não era uma cópia do rosto dessa imagem, ela só estava na mesma pose com os meus elementos, mas foi a minha criação de um rosto. E aí eu fui fazendo alterações que eu queria para ser mais a minha cara, que eu me sentia à vontade criando. Então, né, mexendo no óculos, mudando o cabelo, botando o cabelo, né, de uma maneira que eu gosto de trabalhar, que eu achava mais interessante. Acabamento de traço, sombra, maneira de fazer a cor, anatomia da personagem. Eu redesenhei toda a personagem, toda a estante. Eu fiz um desenho novo, com a minha interpretação dessa mesma ideia. Eu não copiei o traço do artista. Isso é uma área cinza, porque, porra, essa ideia já não é mais original. Mas quem é o dono da ideia? A ideia é uma parada que é muito mais difícil de você garantir uma originalidade. De onde surgiu? Pode ter surgido do outro lado do mundo há 30 anos atrás. Você não sabe, foi passando. Então, conceitos, né? Porra, um punhal atravessando um coração. Pô, é um conceito muito clássico, mas como você vai interpretar isso? Você vai copiar o que um outro artista já interpretou? Não, você faz a sua. E por que eu quis dar esse exemplo especificamente? Porque eu quis mostrar que existia já uma imagem original que eu me baseei, eu criei a minha interpretação e olha só que legal, um belo dia eu estou navegando pela internet e eu me deparo com essa imagem aqui. Essa imagem aqui, meus amigos, é um plágio da minha tatuagem. Eu já estou acostumado e eu não fico, tipo, revoltado. Eu geralmente tento conversar com a pessoa quando existe o caso, só pra saber, tipo, qual é? Você sabe que isso é errado? Tipo assim, a nível de curiosidade mesmo. Ou então dá um toque, pô, se você não sabe, então fica sabendo, fica esperto, porque, cara, isso não é legal, isso não é bacana. Até mesmo pra você não se queimar. Tem gente que entende, tá começando, ainda não refletiu sobre essas questões, ainda não teve acesso a esse tipo de informação. E, pô, de boa, já tive conversas, maneiras de elucidar algumas pessoas, né, alguns tatuadores iniciantes nesse caso. E também tem gente que é mau caráter mesmo, não tá nem aí, fala, foda-se, copio mesmo, tá me pagando, eu vou fazer o que quiser e foda-se. E foda-se, vou fazer o quê? Eu não vou atrás, não vou processar, não tem muito como, né? Mas é antiético e você vai ter os clientes que se interessarem por esse nível de profissionalismo aí, que é completamente diferente de procurar um profissional, né, que tem uma postura de criar algo exclusivo, que tem um cuidado com isso, enfim. Eu não acho isso necessariamente ruim, eu não estou preocupado muito com queimar, vai queimar o filme dos tatuadores. Essa discussão existia desde quando eu era designer. No designer também tinha, os designers que são sobrinhos, são micreiros, não são formados e dizem que são e vão fazer um trabalho mais ou menos. Cara, sim, isso existe em qualquer área, né? Então, não é isso que eu estou levando em consideração aqui. O que eu estou levando em consideração é o seguinte, olha que curioso. Provavelmente o cliente chegou pro cara e falou, e mostrou a minha tatuagem, nem conhecia a original que eu me baseei, que foi a que minha cliente me mostrou. Provavelmente o cliente viu a minha e chegou e falou, olha, eu quero igual. O tatuador falou, tá bom. E foi lá e reproduziu como ele conseguia. Não vou botar nome, nem sei quem é, não vou ficar explanando aqui, porque esse não é o ponto, eu não quero expor ninguém. A questão é a análise de, talvez até por uma limitação técnica ou né, e tal, essa pessoa, ela tentou copiar, não ficou igual, mas claramente ela tentou copiar a mim em vez de tentar fazer a versão dela. Por quê? Tem os mesmos elementos que eu criei
ao referenciar a obra original, que não tem nessa obra original. Então você vê que ele não está nem indo copiar a obra original ou nem indo tentar se inspirar nela. Ele está copiando a minha. Você vê que tem o cabelo que eu criei, você vê que tem os detalhes do óculos que eu tinha criado, né? Aquela marca aqui na lateral do rosto, enfim, tem uns detalhezinhos específicos que eu coloquei ele nessa arte que na original não tinha. E por curiosidade você tem aqui 3 tatuagens e um exemplo, claro, de uma primeira, né, que foi a referência original, e uma que é uma inspiração, uma interpretação minha autoral dessa ideia original, e uma outra que é uma tentativa de plágio da minha interpretação. Então você tem aí 2 cenários diferentes de como se referenciar e como tratar uma obra como cópia ou como referência. Depois de ter dado esses exemplos, eu navegando por aí, eu ainda encontrei essa outra imagem aqui, que é uma interpretação de um outro artista, uma outra interpretação do mesmo exemplo original que eu me baseei. Então, só aí já são 2 exemplos de reinterpretações, né, com base na mesma ideia, mas com pegadas autorais diferentes, fora, né, o outro que foi a cópia do meu. Mas é legal para mostrar uma variedade ainda maior de, né, de possibilidades de linguagens, de ressignificações, de ressignificâncias da mesma ideia. Esse é um exemplo do mais maneiro aqui, porque é o que deixa mais confuso. Vai ser mais polêmico, com certeza. Eu já joguei isso aqui para isso. Mas olha que legal que aconteceu também. Tem um tatuador que me segue, que curte o meu trabalho, que viu um desenho autoral, que virou uma tatuagem minha, que eu postei. Ficou bem famoso aqui, vocês acompanharam provavelmente, que foi daquele rosto de mulher com cabelo azul, né, que tem as nuvens dentro da cabeça, toda tatuada até o pescoço. Enfim, ele viu esse desenho, essa arte, essa tatu minha, se inspirou nela e criou um desenho dele, autoral, que ficou muito maneiro. Ele me mandou e eu me amarrei. Eu falei, caraca, que maneiro, cara. E por acaso eu tô pensando em fazer um vídeo de referência versus plágio. Posso usar como referência de exemplo positivo? Ele falou, porra, claro, ficou amarradão. Então, um abraço pro @GrooveTattoo_, Charles Groove. Cara, tamo junto. Obrigado aí por acompanhar meu trabalho e por essa homenagem. Então, eu quis trazer o exemplo dele justamente para mostrar, olha que bacana. O cara viu essa arte minha, curtiu, se inspirou, absorveu como referência talvez alguma coisa no estudo dele, fez esse exercício de criar uma arte original dele, mas que referenciasse a minha. Então, a personagem dele tem o traço dele, características novas que ele imprimiu que tem uma linguagem que conversa com a minha. Por exemplo, a brincadeira do pescoço tatuado com uma cor predominante, que no caso dele é amarelo e no caso da minha era azul. E aí ele que fez um cabelo completamente diferente. Ele não fez a brincadeira das nuvens aqui na cabeça. Mais ou menos a mesma pose, com uma outra roupagem, né? Outro tipo de tatuagem, ornamentos diferentes aqui no pescoço, uma outra interpretação de traço que ele desenhou. Com outras tatuas, com outro cabelo, mas que tinha de alguma forma algo que conversava com esse meu original. Olha que bacana isso, cara. A partir uma nova arte foi criada e é uma nova interpretação. Cara, isso é sensacional. Isso é você usar a referência de uma maneira criativa, de uma maneira construtiva. Eu faço isso no dia a dia o tempo inteiro. Não existe um artista que não crie olhando para a referência. Você pode, por exemplo, ser um artista de modelo vivo, você vai olhar para o corpo de uma pessoa ali ao vivo e pintar, você vai olhar para uma foto para criar um personagem de quadrinho, para criar um personagem de mangá, para criar um desenho de super-herói. Porra, Alex Ross, o maluco mais foda de quadrinhos que tem, puta pintor, ele usa vários amigos conhecidos como modelo, tira foto, bota a luz em cima para tirar várias fotos, como ele quer as poses do Super-Homem, do Batman, e vai lá e pinta telas para cada quadrinho, olhando para aquela foto. Ele faz o projeto, isso é referência. Eu consumo diversos tatuadores, o trabalho deles, muito. Eu tenho muitos tatuadores que eu sigo, mais de 3.000 artistas que eu sigo no meu Instagram. Tudo isso para estar todo dia consumindo o que eles estão criando, absorvendo aquilo e de alguma forma sendo útil. Eu salvo lá no meu Instagram como referência em várias pastinhas, né, daqueles pins que você pode marcar, pode guardar lá em pastinhas as fotos salvas. E eu vou guardando por assunto, por estilo, por artista, por tipo de tatu, Cara, para sempre que eu precisar consultar algo naquela pegada, eu ir lá e falar, porra, olha só como esse cara resolveu, como esse resolveu, puta, isso aqui foi maneiro, isso é interessante, eu posso usar essa mesma interpretação dessa forma aqui no meu trabalho. Pô, olha como ele resolve o volume do cabelo, olha como ele faz a estilização da folha, pô, interessante.
O resumo da ópera que eu queria falar aqui eu entendo que tem gente que tem que sobreviver, tem que pagar as contas, que o mercado é difícil, que se você recusar, o cliente vai fazer com outro. Mas, cara, se você almeja crescer enquanto profissional, você tem que impor uma postura profissional. E o que é uma postura profissional? É você não atravessar certas questões de ética. Então, o cara trouxe uma foto pronta de uma tatuagem. Então, assim, você pode se justificar como você quiser. Você pode até discordar e discutir, mas assim, você está copiando, você está plagiando. É errado. O tatuador, ele não é só uma impressora, ele é um artista. Não deve existir ou não deveria existir tatuador que não sabe desenhar. Está na essência disso, você criar uma interpretação. Antigamente isso era muito mais comum, essa questão da cópia, porque era um mercado ainda em desenvolvimento, que certas questões ainda não tinham sido amadurecidas, né? Você tinha aqueles álbuns com vários desenhos prontos, que vários estúdios tinham os mesmos álbuns, que alguns tatuadores vendiam seus desenhos, porque eram os poucos tatuadores que faziam artes autorais e os outros tatuadores compravam álbuns prontos de desenhos para poder botar como catálogo. É uma maneira de lidar que já caiu, cara, já foi, ficou lá atrás na década de 90, tá ligado? Hoje em dia você tem um entendimento muito mais desenvolvido, uma reflexão muito maior sobre a criação, sobre a arte, sobre o que é um tatuador profissional de verdade e a gente tem que acompanhar isso. É o que eu acredito, como eu lido, como eu encaro no meu dia a dia. Eu espero que tenha ajudado você a refletir um pouquinho. Eu espero não ter irritado tanta gente assim. Então, o que você acha? Como que você lida com essas questões? Quando um cliente chega com a referência de uma tatu de outro artista, você copia igual? Você cria uma versão sua? Você adapta? O que você faz? No dia a dia, quando o cliente não te traz uma referência, você tenta fazer um estilo seu? Você tem a sua interpretação pessoal? Como é o seu dia a dia aí como artista criador de tatuagem? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir aqui, dá um gostei, se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado pela audiência, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.